tudo bem? Hoje vamos começar com esse livro aqui, uma história muito linda que eu vou apresentar para vocês. Uma história de fé e uma história de testemunho. Sabe que história é essa? Uma história de coragem também, a história de Daniel. Olha só, Daniel, esse livro aqui eu gosto muito dele porque eu contava história para os meus filhos e eles amavam e até hoje eles gostam muito. Que apresenta as histórias em 3D, não é? E a história de hoje é Daniel, olha só. Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes no dia, sabiam? 3 vezes ao dia ele ia na janela da casa dele, abria as janelas e orava ao Senhor pedindo a Deus que abençoasse todo o povo de Deus. Abençoasse todas as pessoas. E existiam 3 príncipes que eles tinham inveja de Daniel, sabe? Aí eles chegaram para o rei e fizeram com que o rei acreditasse que Daniel estava de acordo com um decreto real, que era proibido pedir qualquer coisa a outra pessoa no seu rei. Olha só. E o rei acreditou e foi lá e carimbou o decreto. Usou o anel dele, carimbou lá. Aí, quando eles viram Daniel orando, eles correram lá no rei e disseram, olha, Daniel está fazendo pedidos ao Deus dele e não pode, é só o Senhor. Aí o rei percebeu que eles tinham tramado contra Daniel. E aí o rei chamou Daniel e disse, Daniel, ore ao seu Deus e peça a ele que te proteja, meu amigo. Porque o rei era muito amigo de Daniel. E aquela noite foi uma noite assim, que parecia que não ia passar nunca. E o rei, ele nem dormiu direito, nem dormiu, ficou lá preocupado com Daniel. E Daniel, na cova dos leões, ficou como? Ficou triste? Hã? Não, Daniel, na cova dos leões, ele ficou tranquilo, porque ele sabia que Deus estava com ele, protegendo. Deus enviou anjos para fechar a boca dos leões e protegeu e cuidou de Daniel. E no outro dia, bem cedo, o rei foi lá na cova e se aproximou aqui, ó, e disse assim, ó, Daniel, meu amigo, você está bem? Você está vivo? E aí Daniel disse, sim, Senhor. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Olha só, crianças, que exemplo maravilhoso de fé e de proteção. Essa história é verdadeira. Não é uma história que foi contada, não era uma vez, eu acho, não. É uma história verdadeira, que aconteceu de verdade. Está escrita na Bíblia. Se você quiser ler mais sobre essa história, você vá na Bíblia e abra o livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 24, e você vai ter muitos detalhes dessa história. Eu agora só fiz dar um gostinho de quero mais para você. Então vai lá, Daniel capítulo 6, versículo 1 até o 24. Crianças, mas antes de ir lá, ó, deixa eu encerrar aqui. Daniel, ele foi um homem de muita fé, de muita coragem. E é isso que nós devemos ter. Devemos ter fé e coragem, não negar o nosso Deus. Devemos ter fé nesse momento de aflição, nesse momento de tanta doença, não é? O coronavírus aí atacando todo mundo, muita gente morrendo. Nós devemos acreditar que Deus está conosco e que vai acontecer o melhor para nós. Vai acontecer. Se for da gente pegar coronavírus, pega, mas Deus, ele vai nos ajudar. Nós devemos confiar, tá certo? Muitas famílias, infelizmente, estão perdendo seus parentes. Devemos orar por essas famílias. Você já está orando? Se não estiver orando, então eu peço a você que ore pelas famílias que estão perdendo seus parentes com algum tipo de doença, com algum tipo de mal, né? Então vamos orar e pedir para o Papai do Céu que nos proteja. Querido Deus, obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor nos protege. Assim como protegeu a Daniel, nós pedimos que o Senhor também nos proteja. Cuide de cada criança, cuide de cada família e abençoa, Senhor, em especial as famílias que perderam seus entes queridos por algum motivo. Que seja doença, que seja qualquer mal. Que o Senhor possa consolar e cuidar de cada família. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos trabalhar
com o Tangram. Tangram é um quebra-cabeça que foi criado em 960 a 1279 depois de Cristo. E esse quebra-cabeça, ele era muito utilizado para testar a sabedoria das crianças, das pessoas na China. E muitos países conhecem o Tangram e trabalham com ele. E hoje nós vamos trabalhar com ele. Então preste atenção, porque com o Tangram, nós poderemos formar várias peças. E no final dessa aula eu vou falar para vocês o que eu quero que vocês façam, tá certo? Ó, vocês vão recortar do livro de vocês, na página 211, esse Tangram aqui, tá? Eu recortei esse daqui, ó. E eu vou apresentar para vocês agora alguns modelos e como vocês poderão montar, tá bom? O Tangram, a forma mais conhecida da montagem de um Tangram seria essa daqui, ó. Um quadrado. Formar um quadrado, algo bem simples assim, tá vendo, ó? Simples, pronto. Aí, formei um quadrado, percebe? Como ficou bonito? Mas com o Tangram, nós também podemos formar outras figuras. Por exemplo, deixa eu formar essa figura aqui para vocês me dizerem o que eu estou formando. Olha só. Aqui é o corpo, tá vendo? Aqui eu vou fazer a cauda, o rabo, né? Aqui eu vou fazer uma patinha. Esse aqui o pescoço. Vamos ver quem descobre. Esse aqui o pescoço. A cabeça. Deixa eu botar esse aqui pra ficar melhor. E aqui uma pata, olha só. Porque como as peças são mais molinhas, né? Aí não... Vê só o que eu montei. Ó, um cavalo, tá vendo? Montei um cavalo de Tangram. Não ficou bonito? Agora, vou montar outra figura, tá bom? Depois eu viro de novo a bolsa, a pastinha. Aqui. Com o Tangram, nós podemos montar algumas figuras geométricas, no caso, alguns desenhos, algumas figuras. E quando nós montamos com o Tangram, nós temos que ter em mente que nenhuma peça pode ficar de fora, nem sobreposta, tá certo? Colocar uma peça em cima da outra, não pode. Tem que ser sempre uma peça rente à outra. Deixa eu botar esse aqui pra ver se fica melhor. Assim. Ah, não, esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Esse aqui fica passando assim, ó. Vê? Esse aqui eu tô montando uma casa. Tá vendo? Aqui já tá o telhado com a chaminé. Tá vendo? Percebem? Aí aqui a parte maior aqui embaixo. A menorzinha aqui. A outra menorzinha eu fecho aqui. Vamos ver se eu consigo, né? E essa aqui. Aqui, ó, minha casinha. Minha casinha feita com Tangram, olha só. Ops, é só ir arrumando aqui. Quando vocês forem fazer, vocês terão mais tempo que eu, né? Então, eu acredito que vai ficar bem bonito, olha só. Não ficou bonita a casinha? Muito bem, olha só, tá vendo? Aí, sem sobrepor, sem colocar uma peça sobre a outra. Sempre uma ao lado da outra. Assim, ó. Fica bem bonitinha a casinha, tá vendo como ficou bonitinha?
Aí vocês podem criar a figura que vocês quiserem com o Tangram, tá certo? E quando vocês criarem, a atividade de casa será a seguinte: vocês vão criar 3 formas, 3 figuras com o Tangram. Depois que vocês criarem essas 3 figuras, cada figura que vocês criarem, vocês vão fotografando, tá certo? Vai fotografando a figura. Deixa eu ver se eu consigo montar mais um. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu ver se a tia lembra. Assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Deixa me ver se eu consigo lembrar. Assim. Aqui. E esse aqui. Já estou terminando minha terceira figura, olha só. Aí vocês irão formar a figura de vocês, tá bom? Assim. Olha só, eu fiz um japonês, vê? Ou um chinês, né? Olha só, esse aqui é o pé dele, como se fosse o pé dele, tá vendo? Aqui é a perna da frente, ó. Viram só? Pronto, vocês vão fazer isso também em casa, tá? Vocês vão formar as 3 figuras, vão fotografar e vão mandar pra mim, no Eclass, 3 figuras formadas com o Tangram. E a última figura, vocês vão fazer o quadrado de novo. Ó, o quadrado é bem simples, ó. Coloca essa parte maior aqui em cima, a outra do lado. O quadradinho aqui no meio, ó, do meio pra baixo. Tá vendo? Aqui, ó, uma pecinha menor. Aqui, essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui essa menorzinha e fecha com a média aqui no canto. Esse quadrado aqui, vocês vão colar no caderno de desenho, tá certo? E vão escrever lá em cima, Tangram, tá bom? No seu caderno de desenho. Então, que Deus possa te abençoar e que você possa trabalhar direitinho com o Tangram, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.